Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de adoração ao Senhor. E nessa terça-feira que o Senhor fale aos nossos corações. Um culto breve, mas que vai fazer grandes coisas nas nossas vidas e dentro dos nossos corações. Sem perdermos muito tempo, queria convidar os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 11, no versículo 1. Lucas 11, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Os versos 13 em diante, eles vão nos mostrar que Jesus, ele discorre aos seus discípulos como eles deveriam orar. No entanto, essa primeira frase é fundamental para os nossos dias de hoje, para os dias que nós vivemos. Jesus, ao ensinar seus discípulos a orar, diz a eles: queridos, quando forem orar, iniciem dizendo Pai. Deus quer que você se refira a Ele como filho dele. Não quer que você se refira a Ele como servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas nós sabemos. É a vontade de Deus que você esteja na presença dele como um filho. Jesus, ao se referir àqueles que vão habitar no reino de Deus, disse a eles que deveriam ser como uma criança. Se vocês observarem a relação entre uma criança e o seu pai, vocês vão perceber a relação exata que Deus quer que vocês tenham com Ele em todas as ações das suas vidas, e em especial na sua oração. A criança, ela não tem medo. Toda vez que o seu pai está envolvido num negócio, ela confia, ela acredita, ela descansa no seu pai. E é assim que Deus quer que você ore, confiando, crendo, derramando o seu coração na presença dele. Tudo que acontecer de hoje para frente, creia, o seu pai está no negócio, o seu pai está à frente. Se a adversidade vier sobre você, faça como uma criança. Quando o menino mais forte vinha tirar vantagem dele, como é que a criança faz? Vou chamar meu pai, hein? Faça a mesma coisa. Quando a adversidade crescer contra você, diga a ela: estou chamando meu pai. Meu pai está assumindo o controle dessa adversidade. Creia que Deus, ele está ouvindo a tua oração, dia e noite, ele está ouvindo a tua oração. Entregue-se a ele de coração e receba dele o tratamento de um pai para o seu filho. Esse é o convite de Deus para você nessa noite. É o convite de Deus que você derrame o seu coração no altar dele. Não um altar físico, ao qual você talvez ache: eu não tenho acesso, mas ao altar espiritual, o altar que ele fez dentro do teu coração, no templo que ele ergueu dentro do teu coração, no dia que você disse: sim, Senhor Jesus, eu aceito a tua presença em minha vida. Que em nome de Jesus, hoje, você derrame o seu coração no altar do Senhor completamente. Não somente nos louvores, não somente na adoração, não somente na palavra, mas depois que o culto seguir na sua vida, porque ele não termina quando essa transmissão terminar. Ele continua enquanto você permitir que Deus atue na sua vida. Eu gostaria de convidar agora o nosso Ministério de Louvor para estar entoando louvores com vocês e ajudando-nos a derramar o nosso coração no altar de Deus. Aleluia, paz do Senhor, meus irmãos. Espero que estejam todos bem. Boa noite. Esse hino que nós vamos louvar, ele diz a respeito do versículo de 1 João 4, versículo 4, onde está escrito: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se você tem essa dúvida ainda no seu coração a respeito de alguma batalha pessoal, nessa noite eu estou aqui para te dizer: tenha fé, porque maior é o que está conosco. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, Ele é contigo. Tudo que Jesus
Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus, que nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Nós temos um Deus que cuida de todos os dilemas que nós passamos. Se nessa noite, meu irmão, algo aflige o teu coração, quero te convidar a entregar nas mãos de Deus, aquele que pode realmente resolver todas as coisas. Vivemos um momento em que nos estamos de mãos atadas. Nada podemos fazer contra um ser tão microscópico. Dinheiro, fama, poder, nada disso importa. Nesse momento, a fé é o diferencial. A fé é naquele que criou todas as coisas, inclusive esse vírus. Porque tudo é para a glória do nome do Senhor. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Que nessa noite você venha depositar toda a sua confiança no Senhor. Porque Ele é o único que pode te livrar. Ele é o único que pode te guardar. Guardar a tua casa, a tua família. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo
comece a sorrir. Comece a sorrir pela fé, porque o Espírito Santo de Deus, Ele cuida de ti. Aleluia, agradecemos a oportunidade. Aleluia, aleluia. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor. Feliz, porque temos um Deus que cuida de nós. Em meio a esta calamidade que tem acontecido, dessa pandemia que tem vindo sobre, não só sobre o Brasil, mas sobre o mundo, mas nós temos que ter essa certeza e esta convicção, que temos um Deus que cuida de nós. Amém, queridos? Quero dar as boas-vindas, uma boa noite a todos. Feliz por estarmos aqui mais uma vez, na presença do Senhor, para falar desse Deus tão maravilhoso, desse Deus que cuida de nós. Quero convidá-los a curvar as vossas frontes para fazermos uma oração inicial, agradecendo a Deus por tudo que tem feito e por tudo que Ele tem realizado. Amém? Pai de amor, nós queremos bendizer a Sua Majestade, render graças a Ti, Deus, por este dia. Muito obrigado, Senhor Deus. Apesar de tudo o que tem acontecido no mundo, no Brasil, nós temos a convicção e a certeza que temos um Deus que tem cuidado do seu povo, que tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado dispensado à tua igreja, Senhor Deus. Igreja essa que é relevante neste momento, Senhor Deus. Uma igreja que tem de estar presente, atuante, clamando a Ti nesta hora, Pai. Sabendo que Tu é um Deus que ouve as nossas petições e que em breve o Senhor dará um basta nessa situação. Nós Te damos graças por tudo, Deus. Abençoa o Teu povo que está em casa, mas está em oração, em comunhão contigo, Pai, buscando a Tua face. Assim nós oramos grato e fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? A gente está passando e vivendo um momento tão difícil, nesta pandemia aí do coronavírus. E o que fazer como igreja? Aonde nós devemos buscar socorro, refúgio? Nós devemos buscar socorro, refúgio na palavra do Senhor. Apesar de não estarmos indo à igreja, mas eu quero deixar claro aqui que a igreja não é essas paredes levantada, erguida, onde nós nos reunimos muitas vezes para buscar e adorar ao nosso Senhor. Não, a igreja sou eu e você, templo e habitação do Espírito Santo de Deus. E nós podemos fazer a diferença nesse tempo mau, em nossos lares, buscando ao Senhor, orando ao nosso Deus de refúgio e de fortaleza. Amém, queridos? Eu quero para a meditação convidar a amada igreja que nos assiste a abrirem as suas Bíblias, os seus celulares, assim como você queira, no Salmo de número 46. Salmos de número 46. Que se eu não me lembro, se eu não me esqueço, foi lido pela irmã Isabel no culto de domingo. No período de adoração, ela falou o Salmo 46. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pela que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco
corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor do exército está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, queridos? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista, ele vai declarar no versículo 1 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então nós, como igreja, ainda que isso tenha acontecido no mundo todo, aqui no Brasil, mas nós temos um refúgio. Nós temos um lugar de segurança. Nós temos um lugar onde nós podemos nos abrigar. Talvez a gente fique pensando e achando, como pode Deus permitir que isso aconteça? Mas não é porque isso tenha acontecido na humanidade, na terra, no Brasil, que Deus tem nos abandonado. Não é o desejo que Deus queria. Mas nós estamos nesse lugar, no mundo, e estamos sujeitos às intempéries desta vida que acontece. Agora nós temos como igreja, nós não podemos somente nos recuar e nos esconder com medo, achando que não podemos fazer ou tomar nenhuma atitude. Nós podemos sim batalhar, lutar, guerrear, não contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades que muitas vezes vêm tentando abafar e calar a voz da igreja. Mas eu quero crer que neste momento de caos, nesse momento talvez de dificuldade, nós temos a quem buscar, a quem socorrer. Eu quero ler um texto que está no livro dos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14 em diante, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém, queridos? E eu quero crer que esse tempo presente é o tempo oportuno que o Senhor tem nos recolhido nos nossos lares para chegarmos a Ele. Socorro presente na angústia. Eu quero crer que nesse tempo oportuno o Senhor está buscando uma igreja relevante, uma igreja de caráter, mas não uma igreja com reputação, que muito nós temos visto sendo pregado aí. Uma igreja que tem pregado uma reputação para se mostrar a este mundo, mas que não tem feito a diferença. Mas hoje o Senhor tem nos recolhido aos nossos lares, nas nossas casas, para mostrar que existe uma igreja relevante, uma igreja de caráter, a qual Ele busca. Sabe qual é a igreja de reputação? Quando o pastor estava pregando e falando sobre a igreja de Éfeso no domingo, Deus me trouxe a lembrança, a igreja de Sardes. Era uma igreja que vivia da sua reputação outrora. Mas o Senhor que conhece o coração e sabe, Ele fala àquela igreja de Sardes: eu conheço as tuas obras, Sardes, e sei a sua reputação. Tu tens nomes de que está viva, mas está morta.
está morta. Reputação é aquilo que eu quero que as pessoas saibam de mim. Um exemplo bem claro hoje em dia é o Facebook, a internet, o Instagram, as outras mídias, que as pessoas postam aquilo que elas querem que os outros vejam sobre ela. Mas Deus não está preocupado com uma reputação. Deus está preocupado com o caráter. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, sobre alguns homens que não estavam preocupados com a sua reputação, mas sim com o seu caráter. E nesse momento de dificuldade, Deus tem recolhido a sua igreja. Nos lares parece que eu vejo Deus falando: filho, quando orares, entra no teu quarto em secreto, dobre os seus joelhos, e ali falarás comigo em oculto, porque eu ouço aqueles que têm caráter e não buscam a sua reputação. Hoje Deus tem buscado uma igreja de caráter, uma igreja consistente, uma igreja atuante, uma igreja firme e forte, constante na sua obra, que não está preocupada em mostrar a sua pomposa, a sua riqueza, a sua vaidade, mas não, está preocupada em trancar-se no seu lar, mas ali está bombardeando o céu em oração para que Deus venha e sare o mundo, a nação. Deus tem buscado homens e mulheres assim hoje, pessoas que estão dispostas, mesmo em oculto e secreto, está orando e clamando a Deus, buscando a cura e a solução para este vírus. Muito me entristece, queridos, quando a gente ouve nos noticiários pastores, líderes dizendo que não vai fechar a igreja, que a igreja vai estar aberta, quem quiser vir ele vai receber, preocupado com as suas receitas diminuírem, e o amor ao próximo, pôr a vida das pessoas em risco. Não estão preocupados com o próximo. Cadê o caráter? Cadê o amor? Mas não, Deus tem buscado pessoas com caráter. Neste momento de dificuldade, que nós estamos sujeitos a padecer, mas temos um sumo sacerdote que cuida de nós, que está sempre pronto a nos atender em tempos oportunos. Eu quero falar de alguns personagens da Bíblia, que muito não é diferente de mim e de você, que passamos ou vivemos em momentos talvez de dificuldades. Por exemplo, Paulo e Silas, homens que se entregaram ao Evangelho, a Cristo, a fazer e anunciar o Evangelho da salvação. Homens que padeceram, que sofreram. Haja visto que Paulo, quando ele vai à Macedônia, por ordem de uma visão que ele tem, vendo um homem falando: Paulo, passe a Macedônia. Ele entende que há uma necessidade naquele lugar. E quando ele chega, algum tempo ele fica. E na sua caminhada, nas suas andanças, ele percebe que havia uma menina, uma jovem, aprisionada pelos seus senhores e por um espírito de adivinhação, que aí esse espírito dava lucro ao seu senhor. E quando Paulo passa e vê algumas vezes, e ela anunciava: esses são homens de Deus de verdade, anunciando e falando que Paulo e Silas eram homens de Deus, e de fato eles eram. Por algum instante Paulo para e vem dar uma ordem àquele espírito que estava nela:
e repreende aquele espírito de adversão, sai. E os seus senhores verem o seu lucro se esvaindo. E eles mandam prender Paulo e Silas, levam à praça pública ali. Eles são chicoteados, eles apanham, são lançados dentro do cárcere, são presos por ter feito o bem a alguém que estava sendo aprisionado. Mas o que me chama a atenção é que eles, mesmo na sua prisão, mesmo sendo cerceados da sua liberdade, eles não deixaram de adorar e clamar ao Deus Altíssimo. O Deus que é socorro presente na angústia. O Deus que quando clamamos em tempo oportuno, Ele vem em nosso auxílio. E lá na prisão eles começam a adorar ao Senhor, a orar ao Senhor. Talvez pudessem até reclamar, é bem verdade. Mas eles não fazem isso, eles entendem o seu chamado. Aquilo que eles foram vocacionados a fazer. Eles entendem que o seu caráter não pode ser mudado. Porque de fato eles foram selados pelo Espírito de Deus. E clamam ao Senhor lá na prisão. Adoram, oram. E Deus brada de sobremaneira, abrindo as portas, livrando eles, não somente a eles, mas trazendo salvação àquele carcereiro e à sua família. Quando nós entendemos o propósito de Deus em nossas vidas, quando a nossa essência ela é transformada de fato, nós entendemos que o outro, ele precisa deste socorro presente. E o carcereiro, a ponto de tirar a sua vida, Paulo brada, não faça isso, nós estamos aqui. E ele pergunta, o que eu preciso fazer para ter esse Senhor, esse Jesus? E Paulo apresenta o Senhor, e ele é salvo, a sua família é salva. Deus tem os seus meios, os seus propósitos. No momento de aflição, de dor de Paulo e Silas, mas Deus tinha um propósito maior, que era alcançar a família daquele carcereiro. Daquele carcereiro que havia sido ou estava preso, aprisionado aos seus dogmas, às suas religiosidades, à sua religião. E de fato ele foi liberto quando conheceu a Cristo Jesus através de Paulo e Silas. Outro homem, ou um jovem, que me chama muito a atenção, é o jovem Daniel, que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, saqueia, leva alguns homens, alguns hebreus presos, e nesse aprisionamento, Daniel vai junto com seus amigos. E quando ele chega lá na Babilônia, a primeira coisa que o rei Nabucodonosor faz é trocar os seus nomes. Nomes que foram dados que exaltavam ao Deus de Israel. Nabucodonosor troca o nome deles, colocando nomes que exaltam ao Deus da Babilônia. Mas o que mais me chama a atenção, queridos, é que podem trocar o seu nome, por nome que eles quiserem pôr. O que eles não podem mexer e podem mudar, é na essência que está aqui dentro. Eles mudaram o nome de Daniel, mas eles não conseguiram mudar a essência que estava dentro de Daniel. A essência de Daniel não fora mexida. O nome é somente o nome que nós carregamos. É bem verdade que o nome que eu carrego hoje, você, não é o mesmo nome que nós receberemos na eternidade. Lá nós teremos um outro nome. O que não podem mudar é a essência aqui dentro. E talvez Deus hoje tenha reunido uma igreja nos lares,
para ver se a essência dessa igreja, ela foi mexida ou não. Se a essência ela continua intacta, se a essência ela continua a mesma, se lá onde ninguém nos vê, nós seremos os mesmos adoradores quando estamos aqui, que todos nos veem. Porque quando Daniel fora lançado na cova dos leões, por tramóia, por traição daqueles que estavam lançando um decreto do rei, ele foi lançado na cova dos leões. O rei Dário, era muito amigo e gostava de Daniel, mas fora enganado. E ele baixou o decreto, sabendo que Daniel, aqueles que o viam, que acompanhavam, que sabia, Daniel 3 vezes ao dia orava a Jerusalém, buscando Deus, porque a sua essência não havia sido mudada. A sua essência estava intacta. O coronavírus pode ter mudado a nossa forma de cultuar ao Senhor, de não estarmos reunidos aqui em comunhão, como igreja, mas ele não pode mudar a essência da sua adoração na sua casa, no seu quarto. Ele não pode mudar. Ela tem que aumentar ainda mais agora. Sabe por quê? Porque não tem homens para ver, mas o que importa é que tem um Deus dos altos céus nos vendo, e vendo a sua essência, o seu caráter. Eles tramam com Daniel, baixa um decreto e manda lançar Daniel na cova dos leões. O interessante que quando o rei Dario chega de manhã cedo para ir na cova, saber de Daniel, não conseguiu dormir a noite toda. Ele diz assim: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e falando: ó rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si, mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano achou-se nele, porque crera no seu Deus. Aí o verso 24 do capítulo 6 diz assim: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Deus preservou Daniel. Como lemos lá em Hebreus capítulo 4, que Deus em tempo oportuno, Ele vem nos socorrer. E Ele veio socorrer Daniel no tempo oportuno. E aqueles que se levantaram contra Daniel, diz o texto, que ele, seus filhos e mulheres foram lançados na cova. E antes deles tocarem o chão, diz a palavra que os leões trucidaram ele, os seus ossos no ares ainda. Mas Daniel passou uma noite todinha lá dentro, sendo preservado pelo nosso refúgio e fortaleza, o Deus de Jacó. Aleluias, aleluias.
Outros personagens encontram-se também no livro de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego também foram trazidos como escravo para a Babilônia. Mudaram os seus nomes, mas como eu já disse, a sua essência eles não conseguiram mexer. A sua essência, ela continuou a mesma. E quando o rei Nabucodonosor manda erguer a estátua e adorarem ao som dos pífaros, dos tambores, de todos os instrumentos que ali foram colocados, eles permaneceram de pé, porque eles sabiam que o único Deus, a quem ele devia reverência e adoração, era o Deus vivo, o Deus de Israel. E não se curvaram, mas permaneceram de pé. Assim, aquecida a fornalha 7 vezes mais, por ordem do rei, eles foram apresentados de novo, deram uma nova oportunidade, eles assim não quiseram, e falaram: olha, rei, se o Deus de Israel quiser nos livrar, ele nos livrará, mas se não, nós não vamos adorar a sua imagem, nós não vamos nos prostrar, pode nos lançar na fornalha. E assim foi feito, aquecida 7 vezes mais, eles lançados na fornalha. Diz o texto que quando lançaram, os soldados que o lançaram, com o calor que saiu, o vapor, aqueles soldados foram mortos na hora, caíram por terra. E lá dentro, eles de pé, com um homem com um semblante semelhante dos deuses, como declarou o rei Nabucodonosor. O socorro presente, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em tempo oportuno, quando nós permanecemos firmes com o nosso caráter imutável diante desse Deus maravilhoso, Ele vem nos ajudar, Ele vem nos socorrer. Ele entra na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, solta as amarras. E o rei Nabucodonosor, ele tem que reconhecer que o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego é o Deus vivo e real. Que Ele é socorro presente. E o nome do Senhor é exaltado mais uma vez. Que a igreja nesse tempo de recolhimento nos lares mostre uma igreja atuante, uma igreja relevante, uma igreja que faça a diferença neste caos que está acontecendo. Sabemos que o Deus a qual nós buscamos, o nosso sumo sacerdote, Ele ouve em tempo oportuno, Ele vem nos ajudar, e o tempo oportuno é agora, clamarmos ao céu. Outro personagem que me chama também a atenção é Josafá, o rei Josafá. No livro de Crônica, ou no livro do Reis, vai falar, mas no livro de 2 Crônicas, se não me falha a memória, o capítulo 20, vai falar da invasão dos assírios pelo rei Senaqueribe. Isaías 38, se não me engano, no livro de Isaías, capítulo 38, vai falar da invasão que o rei Senaqueribe invade, vem contra o rei Ezequias, mandando uma carta de ameaça. E o rei, apavorado, vai ao sacerdote, vai ao profeta Isaías apresentar a carta de ameaça. E o profeta diz a ele: por que rasgaste a sua roupa e puseste cinza? Porventura, a carta que foi endereçada a você, ela foi endereçada a ti, ao Deus de Israel. Você não terá que pelejar nessa guerra, porque o Senhor pelejará por vós. Nesta luta contra esse coronavírus, eu quero declarar que é Deus quem vai lutar por mim e por você. É o Senhor quem vai nos guardar.
Lógico que nós temos que ser cautelosos, tomar as medidas que estão sendo instruídas, que está sendo dada. Nós não podemos sair de forma inconsequente, não. Temos que estar em obediência à ordenança da nossa liderança, à ordenança dos governadores, dos líderes dos estados. Temos que estar recolhidos nos nossos lares, em proteção e guardados. Mas lá no nosso lar nós podemos clamar ao Deus. Nós podemos buscar ao nosso Senhor, sabendo que é Ele quem vai nos defender, que é Ele quem vai nos guardar. O pastor no domingo falou sobre Balaão e ameaçar e amaldiçoar a nação de Israel. E Deus falou: como pode você amaldiçoar a quem eu, Deus, já abençoei? Sou eu quem guardo, sou eu quem protejo. E quando o profeta fala isso com o rei Ezequias, ele toma algumas atitudes. Ele reúne o povo a jejuar, ele reúne o povo à oração, ele reúne os sacerdotes para buscar a face do Senhor. É o que nós temos que fazer nos nossos lares. Está talvez distante fisicamente, mas unidos espiritualmente, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, para que Ele venha em nosso favor. Ele abre, faz isso em oração, manda buscar, manda orar, manda consagrar, faz tantas coisas. Ele não usa do seu material bélico que possuía, do seu exército para enfrentar. Ele não faz uso disso. Ao contrário disso, ele fala assim: Senhor, os nossos olhos, ou nós nos voltamos para o Senhor, porque nós não podemos contra esta multidão. Ele não faz, ele não usa, ele não é prepotente. Ele se humilha e busca quem pode de fato socorrer. E neste momento nós temos que buscar de fato quem pode nos ajudar dentro dos nossos lares. E diz a palavra que naquela noite o Senhor envia um anjo. Ele sai pelo arraial dos assírios. Ele fere 185 mil homens do exército de Senaqueribe. E quando amanhece, Senaqueribe vê o seu exército destruído, dizimado. Não consegue entender como aquilo acontecera. Ele volta para a sua cidade em Nínive. Ele entra dentro do templo do Deus dele, Nisrote. E lá dentro do templo, os seus 2 filhos, Adrameleque e Cerezer, vem e mata Senaqueribe a espada lá dentro. O que eu aprendo com isso, queridos? Que quando nós nos reunimos nos nossos lares, assim o Senhor tem permitido, quando nós buscamos Ele nesse socorro, no tempo presente, na angústia, nosso refúgio, nossa fortaleza, Ele ouve a nossa petição, no tempo oportuno que estamos vivendo, assim como Ele fez em favor de Josafá. Ele envia o anjo, o socorro bem presente para nos auxiliar, e pode dizimar com esse vírus. O que é esse vírus para o Senhor? A igreja tem que se mostrar presente nesta época, neste momento. E já finalizando, eu quero falar de um personagem, do ladrão da cruz. A notícia que temos ouvido é que muitas pessoas têm morrido por conta do coronavírus. Talvez pessoas que não tiveram nenhuma oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. O ladrão na cruz fora crucificado com Cristo. 2 ladrões. Mas um acusou o nosso mestre. Blasfemou contra ele. Falando: tu não é o filho de Deus? Tu não disse que se destruísse o templo, em 3 dias você o reconstruiria? Desce da cruz, salve a ti. E salve nós. Não consegue nem salvar a si mesmo. E blasfemou e falou contra o nosso Deus. Ao contrário do outro ladrão,
que diz assim: nós estamos aqui porque nós cometemos pecados, delitos contra a humanidade. E é justo que nós estivéssemos aqui. Mas este não tem pecado. Este é justo. Este não cometeu delitos nenhum. E vira para o Senhor e diz: Senhor, ô mestre, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Você que me ouve, muitas pessoas têm sido acometidas por este vírus, têm sido contaminadas e têm sido levados a óbito, à morte. Mas a minha palavra hoje para você que me ouve, que se afastou, ou que ainda não teve um encontro com Cristo, a minha palavra para você é como deste ladrão na cruz. Eu não sei a sua situação hoje, de que maneira você está vivendo, de como você está vivendo, se está próximo de Cristo ou se está distante de Cristo. Mas a minha palavra é que você possa falar como este ladrão, arrepender-se e declarar nesta hora: Pai, lembra-te de mim. Naquele grande dia, quando entrar no paraíso, é uma oportunidade que Deus está nos dando hoje, de nos aproximarmos dEle, em súplica, em oração, em arrependimento, reconhecendo a sua soberania. Porque triste será partirmos desta terra sem termos a justificação de Cristo sobre as nossas vidas. O ladrão, no tempo oportuno, foi cirúrgico o pedido daquele ladrão na cruz. Ao findar-se quase a sua vida e a vida de Cristo, ele vê uma oportunidade de salvação, e ele não desperdiça a oportunidade que fora concedida a ele. E hoje o Senhor lhe concede uma oportunidade. Não sei se amanhã você terá, mas a oportunidade e o momento se chama hoje. Você que me ouve, aí no seu quarto, na sua casa, no seu celular, aonde você está, aonde estiver, alcance da minha voz, seja onde for, Deus lhe chama hoje para se reconciliar com Ele, para entregar a sua vida a Ele. A oportunidade está lançada. Nós temos vivido o caos que o mundo tem vivido hoje, por uma bactéria tão minúscula, tão pequenina, microscópica, como bem falou a Isabel no início do culto, mas tem trago morte a muitos. Eu não sei qual é a sua condição, mas hoje o Senhor lhe chama. Hoje, como diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo na porta do seu coração. O Senhor lhe chama hoje. E a palavra para nós é arrependimento. Reconhecer a sua soberania, o seu senhorio, entregarmos a nossa vida a Ele,
para que tenhamos a eternidade com o nosso Cristo Jesus. Amém, queridos? Se você ouviu e entendeu a mensagem e quer tomar essa atitude de aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, aí onde você está, na sua casa, aonde você estiver, curva a sua cabeça e eu vou orar junto contigo. Pai de amor, quero render graças a Ti. Bendizer a Sua Majestade, meu Senhor. E agradecer por essa oportunidade de poder falar do Teu amor, do Teu cuidado. Ainda no momento de adversidade, nos dias maus que vivemos, mas ainda assim podemos encontrar um refúgio, uma segurança em Ti, Pai. Tu és a nossa fortaleza, o nosso seguro bem presente, Pai. E eu oro, Senhor Deus, com aqueles que me ouvem, me assistem pela internet, aqueles que tomaram a decisão de receber o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu lhe peço, Pai, nesta hora que escreva os seus nomes no livro da vida. Apague os seus pecados, lance no mar do esquecimento, e que a partir de hoje, Pai, eles possam viver uma novidade de vida em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo. Assim eu oro, agradecido, e faço em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Aqui eu encerro a palavra. Quero lembrar os irmãos do círculo de oração que a irmã Chilo tem postado nas redes sociais. Fique atento, não fique de fora, participa neste momento. É um momento de nós estarmos buscando a face do Senhor, como fui falado. É um momento de angústia, mas é também um tempo oportuno de nós buscarmos ao Senhor em nossas casas. Mostrar que nós temos um caráter transformado por Cristo, um caráter mudado. Então faça parte deste momento, não fique de fora. Quinta-feira estaremos aqui de novo com o nosso pastor, trazendo a transmissão, trazendo a palavra, tá bom? Que você possa participar, não fique de fora. Quero no momento agradecer e passo a palavra ao pastor João Batista. Amém, amados. Glória a Deus por essa palavra. Deus abençoe vocês, dê a vocês aí uma noite super abençoada. Quinta-feira estaremos de volta, trazendo aqui um grande culto também de louvor e adoração ao Senhor. Feche seus olhos, receba a oração final e a bênção. Querido Deus, muito obrigado por este lindo culto que tivemos aqui nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Continue com o teu povo, com as tuas mãos estendidas sobre a tua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Receba uma bênção, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do Santo Espírito de Deus, permaneça com todo o povo de Deus, não só hoje, mas por todo sempre. Amém e amém, Jesus.